paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11 desse quarto trimestre da CPAD, aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E na aula de hoje, nós vamos estudar um perfil de um personagem bíblico que eu amo muito. Hoje nós vamos estudar sobre a liderança de Barnabé. Barnabé, que é extraordinário dentro da palavra de Deus. Eu espero muito que a aula de hoje edifique também você em Cristo Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, comenta também, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer, onde você congrega, coloca aí, deixa Deus te usar. Se você é professor da classe dos jovens, é importante você lembrar que eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal disponível para você, para te ajudar a crescer em Jesus. É claro que tudo isso está disponível no link na descrição desse vídeo. Eu estou comentando essas lições para te ajudar. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar os teus materiais, a tua aula, eu tenho um recurso extraordinário que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, com todos os argumentos a mais, versículos e também perspectivas diferentes da própria lição que a gente traz para você. Você também tem acesso ao nosso PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse recurso também na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, o nosso workshop de pregação, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica. Você também tem o benefício de receber o nosso curso de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer em Jesus. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade, gente, para poder analisar e se edificar também. Que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E na aula de hoje, lição de número 11, onde essa lição cai no dia da Bíblia, é importante você lembrar sobre esse dia especial na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, junto com os teus alunos. Prepare algo diferente. Vai tratar sobre a liderança de Barnabé. Eu acho que a liderança de Barnabé é extraordinária dentro da Bíblia, porque me encanta também. Para você iniciar bem a tua aula, inicie por algumas bases bíblicas que a lição traz para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Atos capítulo 9, versículo 27. Leia esse texto junto com os teus alunos. Apresenta também o resumo da lição, é importante você fazer isso em sala de aula. E apresenta também o texto bíblico, a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em dois endereços. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Leia também Atos 15, versículos 36 ao 39. Leia esse texto compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para você não esquecer, lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal. E toda terça-feira ao meio-dia é o dia marcado da classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia a gente está aqui postando aula para você, comentando, trazendo material extraordinário para poder te abençoar também. É claro que eu posto antes para você ter acesso, se preparar e organizar o teu trabalho em Cristo Jesus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Barnabé é um personagem bíblico presente no Novo Testamento, conhecido por sua generosidade. O seu aspecto, o seu perfil também descreve o perfil de um verdadeiro líder, um verdadeiro influenciador, um verdadeiro mentor. Quando nós olhamos para a pessoa e perspectiva de Barnabé,
nós percebemos a ação de Deus na vida de Barnabé de preparar vidas para que o Senhor seja então glorificado. Você não vai encontrar na Bíblia um livro escrito por Barnabé, apesar que existem livros apócrifos que foram registrados com o nome desse grande servo de Deus, porém não são considerados como livros sagrados. O Barnabé, ele exerce um ministério extraordinário. Ele é influenciador na vida de Paulo, na vida de João Marcos e na vida da própria igreja, da igreja de Antioquia, no Novo Testamento. Quando nós olhamos para Barnabé, nós descobrimos que o seu nome original é José. Barnabé é um apelido, se você não sabe. Esse apelido é colocado pelos próprios apóstolos por causa da generosidade que esse homem exerceu. O seu nome original é citado em Atos capítulo 4, versículo 36. E ele recebe esse nome de Barnabé, conhecido também como filho da consolação, alguém que é acolhedor. Então pensa num paizão, alguém que é acolhedor, alguém que abraça as pessoas, alguém que se dispõe a ajudar o outro. Ele tem uma influência muito forte no ministério do apóstolo Paulo, ele tem influência muito forte também no ministério de João Marcos. Este João Marcos que eu estou citando para você é um sobrinho dele que escreve o Evangelho de Marcos, que lá na frente se torna servo, aprendiz do apóstolo Pedro. Então, dentro do Novo Testamento, você vai perceber esse personagem exercendo um ministério extraordinário. E a partir da aula de hoje, nós vamos retirar princípios da vida de Barnabé. E eu espero muito que o Espírito de Deus confirme essa palavra no seu coração e que você entenda como Deus pode agir com você, assim como ele agiu na vida de Barnabé também. Para a gente iniciar bem, vamos iniciar pelo primeiro ponto da lição. E é claro, se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Se inscreve no canal também. E o primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: a pessoa de Barnabé. Antes de você entrar no primeiro subtópico da sua lição, vá devagar. Leia uma passagem bíblica que está em Atos capítulo 4, versículo 36, junto com os teus alunos. E avance agora para o primeiro subtópico, onde nós vamos abordar sobre o tema: quem foi Barnabé? Agora nós vamos entrar no perfil desse personagem bíblico, tentando retirar aqui algumas lições para o nosso crescimento em Jesus, para a nossa caminhada cristã também. O pastor Elias Torralbo, o comentarista da lição, ele descreve que há poucas informações sobre a vida de Barnabé dentro da Bíblia. Porém, as informações que nós temos, nós podemos retirar aqui riquezas sobre a vida de Barnabé. E essas riquezas apontam, então, para a vida desse homem que foi um verdadeiro discipulador. Então, Barnabé é alguém que tem uma característica de liderança discipuladora. E como nós precisamos refletir sobre uma liderança discipuladora também no nosso tempo. O John Stott, comentando a respeito dessa visão discipuladora no seu texto Discípulo Radical, ele descreve que discípulo a gente precisa destacar isso, é um crente que está continuamente envolvido na obra do Senhor. Você tem uma base bíblica em João capítulo 8, versículo 31. Discípulo também é aquele que permanece em Cristo, e permanecendo em Cristo é então uma pessoa que gera frutos para a glória de Cristo, como Barnabé também foi. Você pode ler João capítulo 15, versículo 8. Você também percebe que um discípulo é aquele que assume sobre si a responsabilidade de levar a sua cruz seguindo a Cristo em amor. Isso está em Lucas capítulo 14, versículo 27. Se você levar isso em consideração, você vai perceber que o Lucas ele também conhece Barnabé e ele é influenciado também por esse homem de Deus, ao ponto de testemunhar sobre os relatos de Barnabé no seu texto em Atos dos Apóstolos. E aí a gente vai perceber, dentro da palavra, que Barnabé é um apelido que foi dado pelos discípulos. Eu acho isso tão interessante, porque dentro do Novo Testamento você vai perceber que os discípulos tinham esse envolvimento. Davam apelidos também para pessoas de forma carinhosas dentro da igreja. Você percebe a Priscila, a esposa de Áquila, é chamada por Paulo lá na frente de Prisca. Um nome que traz então um aspecto carinhoso. Você vai perceber que o José aqui, que é o nome original de Barnabé, é chamado pelos discípulos por sua característica, Barnabé,
filho da consolação, aquele que é consolador, o homem que abraça todo mundo. E o Lucas registra isso em Atos capítulo 4, versículo 36. Nós vamos perceber que o Barnabé, ele é mencionado dentro da palavra de Deus 29 vezes. Dentro de Atos, ele é mencionado 29 vezes. Observa como Lucas dá uma ênfase para Barnabé. E dentro das cartas de Paulo, Paulo menciona Barnabé 5 vezes. Então nós vamos perceber que esse homem é um homem que se converteu, é um homem que se tornou um grande discipulador, é um homem que se tornou um grande servo de Deus e ainda por cima ele influenciou a igreja. Ele influenciou a igreja a tal ponto de se tornar um líder na igreja de Antioquia. Não a igreja de Jerusalém, mas a igreja de Antioquia, que no Novo Testamento se torna uma grande base missionária. O Barnabé ele ficou conhecido pela generosidade que ele tinha. Ele era uma pessoa generosa. Atos capítulo 4, 32 ao 37 descreve isso. Ele acompanhou Paulo no processo da conversão de Paulo. Você vai perceber que ele é aquele que age na própria integração de Paulo, trazendo Paulo então para perto da igreja, como um verdadeiro discípulo do Senhor. Foi ele que apresentou Paulo para os discípulos de Jesus, os apóstolos. Isso está em Atos 9, 27. Ele também é uma influência dentro da igreja de Antioquia. Isso está em Atos 11, 22. Então você percebe que esse homem ele tem uma influência muito grande no Novo Testamento como um verdadeiro discipulador. O que eu acho bonito é que você não encontra o nome dele em um outdoor, em um cartaz. Você não encontra o nome dele nas prateleiras de cima. Você não vai encontrar o nome de Barnabé em um livro canônico, levando então o seu nome como autor de um livro canônico, mas você vai encontrar o Barnabé agindo, servindo, discipulando. Gente, isso é o papel da igreja, é o papel da liderança, é o nosso papel também. A gente também deve agir, discipular, falar de Cristo e que o nome do Senhor seja então glorificado em nossas vidas. Avançando, eu espero muito estar ajudando você entendendo sobre o perfil de Barnabé. O segundo subtópico trata agora sobre outro argumento importante nessa lição. Barnabé, um homem generoso. Vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. O pastor Elias Torralbo destaca que uma das características da liderança de Barnabé é que ele tinha disposição para ajudar. Ele era um homem generoso, ao tal ponto de colocar até mesmo as suas finanças para ajudar vidas, capacitar pessoas, ajudar a igreja de Deus. É por isso que ele recebe esse nome de Barnabé, filho da consolação, aquele que ajuda a igreja. Ele investiu seu dinheiro, isso está em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Ele ajudou diretamente a igreja. A igreja de Cristo ela foi abençoada pela vida de Barnabé e você vai perceber que o Barnabé ele influencia a igreja em Antioquia e a igreja da Judéia também. E muitas pessoas olhavam para Barnabé não somente como aquele que dava grandes ofertas, mas olhavam para Barnabé como alguém que tinha um coração generoso, ou seja, que tinha disponibilidade para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho de Jesus. Isso é um padrão discipulador. Pega isso e deixa Deus te usar. Durante a crise que aconteceu nos dias bíblicos, na Judéia, o Barnabé pegou parte das suas finanças e ajudou na contribuição de ofertas para ajudar os irmãos da Judéia. Isso está escrito em Atos capítulo 11, versículo 30. Ele também foi enviado como um dos primeiros missionários separados pelo Espírito de Deus junto com Paulo. Você vai perceber que ele encabeça a missão. Isso está em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Então você vai perceber a característica desse homem dentro da igreja primitiva como um verdadeiro influenciador. Nesses dias nós vamos perceber que o próprio Barnabé ele dedica a sua vida em contribuição do reino. Gente, que exemplo que nós temos aqui. Eu preciso dedicar a minha vida em contribuição do reino, meu chamado para a obra de Deus. Nós não podemos descartar a chamada de Deus, mas nós precisamos então agir com o objetivo de discipular vidas. O Barnabé ele foi enviado pelo Espírito de Deus e ele tem uma característica extraordinária de acreditar no outro, de ser luz, de ser verdadeiramente um influenciador, um discípulo. Nós somos discípulos de Cristo.
Devemos então agir como Cristo. Somos um farol de Cristo, apontando para Cristo. Nós precisamos então sermos pessoas que temos essa característica de sermos acolhedores, influenciadores. Precisamos nos preocupar com o novo convertido, com o irmão que se afastou da igreja, com alguém que está um pouco distante, ajudar os nossos pastores nessa visão também. Esse é o papel que nós encontramos sobre Barnabé dentro da palavra. E quando a gente olha isso aqui dentro do texto e entende que Barnabé é um verdadeiro influenciador e um discípulo, eu preciso ser discípulo, você também. É por isso que eu amo tanto o perfil de Barnabé dentro da palavra de Deus. Já avançando, espero muito estar contribuindo com você, ajudando vidas. Vamos agora para o terceiro subtópico. Aproveita, se inscreve no canal também e me ajude a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre Barnabé, um homem fiel. Nesse terceiro subtópico, nós vamos analisar então a abordagem do próprio pastor Elias Torralbo, que destaca que Barnabé era visto como uma pessoa fiel ao Senhor, fiel à liderança da igreja, ao ponto de se tornar uma liderança na igreja de Antioquia. Isso é destacado em Atos capítulo 13, ele está lá entre os líderes. Barnabé é um homem verdadeiramente piedoso dentro da Bíblia. A Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem de oração. Você vai ver isso em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Ele traz Paulo para uma reunião de oração e o Espírito Santo de Deus fala. Atos 13, 1 ao 3 descreve isso. Atos 11, 30 também descreve que ele é enviado especialmente para a missão porque ele tem esse compromisso de ser piedoso. E aí nós vamos perceber dentro da palavra de Deus a característica desse homem sendo um homem fiel ao Senhor, um homem apegado à palavra de Deus, à chamada de Deus, especialmente a esse cuidado do querer do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber no Antigo Testamento que os profetas eram servos piedosos ao Senhor. No Novo Testamento, nós vamos também ao ministério profético. E tem muita gente que entende que o Barnabé é um verdadeiro profeta de Deus, um servo do Senhor, alguém que está nesse processo de discipulado, alguém que está envolvido na própria obra de Deus e alguém que procura trazer uma mensagem de edificação. A mensagem de Barnabé não é uma mensagem de autoajuda, mas é uma mensagem da ajuda do alto. É uma mensagem que te ajuda agora a crescer e a avançar em Jesus. A mensagem de Barnabé aponta muito bem, especialmente, que nós precisamos ter uma vida plena de oração, uma vida plena de dedicação ao Senhor. E vale muito a pena servir a Cristo nessa visão e nesse discipulado em Jesus. Então, olhar para Barnabé é identificar um homem fiel, um homem piedoso de oração, um homem que se dedica à vontade do Senhor. E como nós precisamos falar sobre piedade, hoje em dia as pessoas se preocupam mais com a técnica da pregação e se esquecem do principal, da oração. A oração que nos dá, então, base para a ministração, a oração que nos dá contato com Deus, a oração agora que nos fortalece diante do Senhor por intermédio do Evangelho. Avançando então, vamos agora para o segundo ponto da ministração de hoje, que trata sobre a liderança de Barnabé. Antes de você entrar direto no primeiro subtópico do segundo ponto, leia uma passagem bíblica que está em Atos capítulo 9, versículo 27. Você vai perceber Barnabé ali envolvido na obra de Deus. Isso é bonito dentro da palavra, ao ponto de ser um homem extremamente piedoso e recebendo então a confiança dos apóstolos. Vamos para o primeiro subtópico que trata agora sobre o seguinte argumento: um líder experiente. Para o pastor Elias Torralbo, a liderança de Barnabé possui então algumas marcas. Que marcas são essas? Você pode tomar como nota. A primeira delas é que essa liderança de Barnabé é uma liderança discipuladora ao ponto de conduzir Paulo para se integrar na igreja. Paulo, gente, ele foi separado pelo Senhor, mas ele precisou de discipuladores. Ele precisou de alguém para conduzir ele até onde ele precisava chegar. Todos nós precisamos, então, de pessoas que nos conduzam, que nos ajudam, então, a crescer em Jesus. Outra característica que você vai perceber do próprio Barnabé é que o Barnabé era uma referência de maturidade espiritual. Ele é um líder maduro dentro da igreja, tem maturidade espiritual.
Dentro do ministério de Barnabé, nós vamos ver então a maturidade cristã, e isso é um destaque na sua vida espiritual. Outro detalhe que você vai perceber também, você pode tomar como nota, é que a liderança de Barnabé formava novos discípulos através desses dons ministeriais. Ele não influencia só o Paulo, mas ele influencia também o João Marcos, ao ponto de acreditar no ministério daquele rapaz. O ministério de Barnabé ficou mais notório quando chegou a informação lá em Jerusalém que em Antioquia estavam então existindo diversos cristãos helenistas, depois da morte e da perseguição contra o Estevão, que foi o primeiro mártir, descrito então em Atos capítulo 7. Barnabé, então, se direciona de Jerusalém para Antioquia para averiguar aquela situação, e ele trabalha naquele período ali como líder da igreja. Barnabé, ele exerce esse ministério de liderança da igreja, na igreja de Antioquia, e ao chegar ali nós percebemos que a evangelização é uma evangelização que ganha muita força naquele processo de crescimento da igreja. Quando você observa dentro da palavra, especialmente a partir do primeiro envio missionário, lá em Atos capítulo 13, você percebe que Paulo e Barnabé e Paulo são separados para a primeira obra de missão. Nessa primeira viagem, o Barnabé leva consigo então João Marcos, que é o seu sobrinho. É claro que diante das perseguições, o João Marcos então abandona essa primeira viagem e retorna para Jerusalém. Mas lá na frente nós vamos perceber que o Barnabé, ele influencia tanto o João Marcos que ele se torna um grande instrumento na obra de Deus, ao ponto de se tornar um cooperador da obra. Isso está em Colossenses capítulo 4, versículo 10. O Barnabé, ele foi mentor de Paulo, mas também foi mentor de João Marcos. Ele foi mentor nessa obra missionária. Nós vamos perceber as viagens missionárias sendo descritas de forma especial. Paulo, então, exerce um ministério extraordinário na primeira viagem por influência de Barnabé. Na segunda viagem, quando nós lemos então Atos 15, nós vamos perceber, à luz das Escrituras, que Paulo e Barnabé então seguem caminhos diferentes. Isso porque o Paulo não queria viajar com João Marcos. E como Barnabé é o influenciador, o que ele faz? Ele prefere abrir mão de viajar com Paulo para viajar com João Marcos, que precisava de ajuda, que precisava de um discipulador, de um mentor, e ele segue então em uma direção para a ilha de Creta, e o Paulo vai agora em outra direção junto com Silas, na segunda viagem missionária. O texto bíblico faz questão de dizer que Barnabé ele influencia de forma extraordinária a vida desses dois homens. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que Barnabé enxerga o cuidado de Deus na vida de pessoas. Quem é que se torna João Marcos? Ele se torna um grande discípulo de Pedro, um influenciador na igreja de Roma, escreve o primeiro evangelho. Esse primeiro evangelho que nós temos hoje com o nome de Marcos destaca então o papel fundamental de Barnabé sobre a vida desse rapaz. Esse rapaz que se torna um grande obreiro. Lá na frente, o próprio Paulo reconhece o ministério de João Marcos e chama João Marcos de um excelente obreiro para a glória de Deus. Então nós vamos perceber esse papel maduro de Barnabé diante dessa visão discipuladora dentro da igreja. Em segundo lugar, como segundo subtópico desse segundo ponto, nós precisamos também observar que Barnabé ele era um líder dedicado. O pastor Elias Torralbo destaca que um aspecto importante da vida de Barnabé é a sua disponibilidade de acreditar nos novos discípulos de Jesus. Na primeira viagem, nós sabemos à luz das Escrituras que ele acreditou em Paulo, mas ele também acreditou em João Marcos. Na primeira viagem, nós vamos perceber que o João Marcos ele abandona por causa da perseguição, por causa da luta que se levanta, especialmente nessa primeira viagem. E nós vamos perceber, à luz das Escrituras, que o João Marcos ele retorna, então, para a sua casa, para o seu lar. Mas, ao terminar essa primeira viagem, o Barnabé vai atrás do João Marcos, acreditando, então, no seu ministério. Uma coisa que eu acho lindo dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras, é que o Barnabé se preocupa com esse rapaz. Em Atos capítulo 15, versículos 36 ao 40, nós vamos perceber especialmente que o Barnabé ele se dedica a investir especialmente na vida de João Marcos. Ele já tinha investido na vida de Paulo,
Paulo agora já se tornou um discipulador, mas o João Marcos ainda não. Ele se preocupa com quem se afasta. À luz das Escrituras, nós vamos perceber muito bem que ele se preocupa e ele tem uma afeição com aqueles que precisam. Isso aqui é dedicação. Gente, discipulado gera então dedicação, gera então cuidado, reconhecimento e companheirismo. À luz da palavra, nós vamos perceber que o próprio Timóteo se torna um grande discipulador por influência de Paulo que havia sido influenciado por Barnabé. O João Marcos também se torna um grande influenciador. Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. E Paulo, lá na frente, reconhece o ministério de João Marcos. Por quê? Alguém acreditou nele. Isso aqui é de dedicação. Alguém foi atrás de quem se perdeu. Alguém teve, então, esse propósito de edificar vidas. O próprio Paulo ele reconhece isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, o ministério de João Marcos. E dentro da palavra, então, nós vamos perceber que o Barnabé ele é um verdadeiro capacitador. É alguém que ajuda as pessoas com a sua dedicação. Ele se importa com vidas. Discipulado é isso. É dedicação. É investir tempo. Tem um custo. Vale a pena você ganhar vidas para Jesus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, o terceiro subtópico trata agora sobre o seguinte argumento: um líder confirmado. O pastor Elias Torralbo destaca que Barnabé foi uma escolha divina. Foi Deus que separou ele, através do Espírito Santo, para a primeira viagem missionária. Isso aqui é confirmação de Deus. Isso está em Atos 13. Nós vamos perceber que Barnabé ele age com a sua contribuição, ele oferece tudo que ele tem para o Senhor. Quando você lê então Atos 9, 27, você percebe que é ele quem recomenda aos apóstolos o próprio Paulo. Ele apresenta Paulo para os cristãos, para os discípulos, para os apóstolos. E nós vamos perceber que Barnabé é uma ponte, é alguém que ele tem uma dedicação especialmente de guiar vidas. O Barnabé, ele foi enviado para Antioquia para um trabalho, para atender ali as necessidades da igreja. Nessa ocasião, nós vamos perceber à luz das Escrituras que Paulo, ele estava em Tarso, depois de muito tempo, aproximadamente 10 anos ali, depois que ele se converteu. Então, o próprio Barnabé vai atrás de Paulo, traz ele para Antioquia, para uma reunião de oração em Atos 13, e nesse processo nós vamos ver Deus trabalhando na vida de Paulo, separando ele para a obra missionária. Um detalhe que você precisa entender, tem gente que pensa assim, que Paulo se converteu e já saiu para pregar. Não funciona assim não, tá? Em Gálatas capítulo 1, você vai perceber que o Paulo testemunha que depois que ele se converteu, ele fugiu de Damasco, ficou 3 anos no deserto da Arábia. Em 2 Coríntios capítulo 12, o Paulo diz que ele retornou para Tarso e lá ele permanece 10 anos. Então 3 mais 10. E é diante desse processo que está sendo construída a história de Atos. O Barnabé conhece Paulo no início, apresenta para os apóstolos. Ele, depois desse processo, ele é rejeitado pela igreja, volta para Tarso, permanece ali 10 anos. E diante desse processo, Barnabé agora vai para Antioquia, ele procura Paulo em Tarso, traz ele para Antioquia para uma reunião de oração. E nesse período, o Espírito de Deus vai lá e trabalha de uma forma poderosa na vida do próprio Paulo, na vida do próprio Barnabé, separando ele, nesse episódio bíblico, para a missão da obra de Cristo. Isso aqui é confirmação. É Deus separando esse homem. E o Barnabé é alguém que se preocupa, alguém que vai atrás da ovelha perdida. Em último lugar, espero muito estar ajudando você. Se eu estou, aproveita, se inscreve, deixa o likezinho, manda esse vídeo para alguém conhecer Jesus. O terceiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre os aspectos práticos da liderança de Barnabé. Leia uma passagem bíblica que está em Atos 11, versículos 22 ao 24. É importante você fazer isso com os teus alunos. E o primeiro subtópico trata sobre a alegria de Barnabé. O pastor Elias Torralbo destaca então a leitura de Atos capítulo 11, versículo 26, descrevendo que a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia para averiguar o que estava acontecendo ali. O pastor Hernandes Dias Lopes ele comenta que o livro de Atos é exatamente uma excelência. E nesse livro nós vamos encontrar as características de uma igreja missionária, que é a igreja de Antioquia, que passa a ser liderada depois por Barnabé, passa a exercer então esse ministério e se torna uma fonte missionária no Novo Testamento. Antioquia impactou o mundo, porque a partir de Antioquia, essa igreja que é fundamentada aqui,
você percebe que dali que saem as missões. E nós vamos perceber que o evangelho chegou naquela cidade, a igreja floresceu, a igreja cresceu. Os cristãos ali se fundamentaram e permaneceram em Cristo. Vários apóstolos foram para aquela cidade, ao ponto de Mateus, o evangelista Mateus, escreveu o evangelho de Mateus de lá. Então você vai perceber que Antioquia se torna especialmente uma igreja que é fonte. Muitos crentes da igreja de Antioquia valorizavam então a pregação, e isso trazia alegria ao coração do próprio Barnabé. Nós vamos perceber também que as palavras que eram pregadas naquela grande cidade também demonstravam a riqueza do evangelho de Cristo. Nós vamos perceber também que aquela igreja se tornou uma base piedosa, uma base de oração. Atos 13, 1 ao 3 descreve que a igreja está envolvida em oração. Você vai perceber também que aqueles crentes se fundamentavam na palavra de Deus. Então a igreja de Antioquia tem uma característica, ela tem uma característica pastoral, acolhedora, uma característica de exercer esse papel. E esse papel prático que a gente precisa tirar. Sermos pessoas acolhedoras, sermos pessoas que amamos a Jesus, que valorizamos então o evangelho e a causa do reino. Avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre a mensagem de Barnabé. O pastor Elias Torralbo destaca também que Barnabé foi um bom líder, e como um bom líder, ele se envolvia com a pregação e propagação do evangelho. Você não vai encontrar na Bíblia um sermão de Barnabé, mas você vai perceber que as características que ele descreve, ou seja, que a Bíblia descreve sobre Barnabé, demonstra que esse homem se converteu, se envolvia com a palavra e a igreja crescia na palavra. À luz das Escrituras, nós vamos perceber que Barnabé é um verdadeiro discipulador e o Senhor confiou a ele a propagação do evangelho. Qual é o papel de um discípulo de Jesus? Propagar a mensagem do evangelho. Qual é a mensagem do evangelho? Cristo morreu por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou e permanece vivo. A liderança é uma liderança que tem a visão então de alcançar vidas. A liderança é uma liderança que precisa então ser encorajadora. A pregação de Barnabé é uma pregação que aponta para a mudança de atitude. Você percebe nas atitudes dele que ele tem um coração generoso. A pregação de Barnabé aponta então para o caminho que é Cristo. A pregação de Barnabé é uma pregação encorajadora. Quando todo mundo está dizendo, olha, Paulo não serve, quando o próprio apóstolo Paulo está dizendo, João Marcos não serve, Barnabé está dizendo, Cristo está nele. Cristo está nele e ele serve porque Cristo salvou ele. E esse Cristo que está nele, então ajuda essa pessoa a ter um verdadeiro potencial. Barnabé tem uma habilidade de enxergar o potencial no outro. Essa é a pregação dele. E o nosso papel também é enxergar o potencial do que Cristo pode fazer na vida de alguém. Não exclua ninguém. Não coloque ninguém de escanteio. Observa na palavra e perceba como Cristo agiu através da vida de Barnabé para acreditar em vidas, e você também precisa fazer isso para a glória de Deus. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico, destaca então o seguinte argumento. Barnabé, um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Para Elias Torralbo, Barnabé foi um líder inspirador, cheio do Espírito Santo. E ele traz um verdadeiro modelo para a evangelização e discipulado bíblico. Nós precisamos entender que o Barnabé, ele se fundamenta na palavra, mas ao mesmo tempo ele se fundamenta na vontade de Deus. Nós percebemos, à luz da Escritura, que Barnabé ele tem um grande valor dentro da igreja. Ele influencia as pessoas por intermédio da palavra de Deus. Nós vamos perceber que até mesmo o autor da Epístola aos Hebreus reconhece Barnabé como servo de Cristo. Nós vamos perceber à luz da palavra também que essa evangelização é uma evangelização que ganha vidas. Como Barnabé é cheio do Espírito Santo? Porque ele deixa Deus usar a vida dele. Ele é conduzido para conduzir vidas. Esse é o papel de Barnabé nas Escrituras. O Barnabé também se vincula nesse discipulado. E o nosso papel deve ser esse papel de sermos vinculados ao discipulado de Cristo. Eu espero muito que essa aula possa ter te ajudado para a glória de Deus, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí o comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Instagram também, é fácil, @JandersonNascimento. Vai ser um prazer te receber por lá e que você também conhece nosso ministério pastoral para a glória de Deus.
É claro também, para você não esquecer, lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda terça-feira ao meio-dia é o dia da classe do jovem. Então toda terça ao meio-dia eu te aguardo por aqui para a gente estudar junto, tá? Eu posto as aulas com antecedência para você se preparar e edificar vidas para a glória de Deus. Se você desejar o nosso material, o link está na descrição desse vídeo, por intermédio de assinatura. Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aproveita, aceite a Jesus como seu Salvador. Comenta aí, ó, quero Jesus, nós vamos orar por você. Se você precisa de oração também, fica à vontade. Coloca nos comentários, eu preciso de oração, nós vamos interceder por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida para a glória e honra do Senhor Jesus. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer e a avançar em Jesus. Primeiro texto é esse livro de apoio da lição da CPAD, que você encontra no site da CPAD, Liderança na Igreja de Cristo, do Elias Torralba. Esse material vale a pena você ter em mãos para edificar vidas. Quero indicar também esse texto, a mensagem de Atos, John Stott, da editora ABU, material extraordinário para você que precisa conhecer um pouco mais sobre o perfil de Barnabé. E dica também, quero indicar isso aqui, ó, quem é quem na Bíblia Sagrada, para você estudar aí o perfil de Barnabé dentro da palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na penúltima lição, lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre a liderança de Paulo. Essa lição de número 12 será próximo do Natal e eu já quero desejar a você um Feliz Natal e que Deus te abençoe e abençoe também a sua família para a glória e honra do nosso Salvador, Jesus Cristo. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.